Presentes nos noticiários, a questão ambiental é um peso muito grande nos noticiários, você tem visualizado, né, essa característica que possa ser marcante aí para nós, né, alguma pergunta, alguma questão sobre o tema. Então a Chevron, né, isso é um ponto interessante, o vazamento de petróleo, eles que tinham controlado isso, né, eles falaram isso em novembro, aí você viu em março de novo a encrenca nos noticiários. Mas vamos lá, né, houve um vazamento de petróleo no poço, né, de exploração de Frade na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então o lugar, onde foi? Rio de Janeiro, Bacia de Campos, Poço de Frade. Tá. Manchas de óleo que surgiram aí no começo de novembro, a empresa disse que tinha conseguido contornar a questão, e a Agência Nacional do Petróleo informou que não conhecia ainda as causas do vazamento, e a Polícia Federal veio, né? Porque já que a agência não sabe, a Polícia Federal veio lá para resolver o problema, e ficou claro o seguinte: falha humana. Há suspeitas de que houve erros aí na gestão do processo, inclusive não foi só a Chevron, foi a empresa contratada para fazer a perfuração também. Surgiram outras denúncias de que os caras estavam tentando chegar onde não deviam, ou seja, estavam tentando explorar a área sem autorização, várias notícias sobre o tema, não é? É aquela história, você contratou um indivíduo para consertar o furo na sua parede, ele estava fazendo um buraco para chegar no banco. Mais ou menos assim é o que aparece que as notícias traziam. Mas em termos de prova, não podemos ficar em especulação. Objetivamente é o seguinte: na perfuração do poço de Frade houve uma trinca e jorrou petróleo ali e vazou. Eles tentaram conter, aparentemente haviam contido, eles alegam em março de 2012 que o problema é outro, é o mesmo poço, mas os vazamentos seriam motivados, né, em outra área, então não é o mesmo evento. Mas a nomenclatura é a mesma, Poço de Frade, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então o vazamento, a Chevron, inclusive os diretores da Chevron aí ficaram proibidos de sair do país, há uma pressão muito grande sobre a gigante americana do petróleo por falhas no processo de condução aí, né, da exploração. Muito bem. Nesse sentido, cabe lembrar, né, que a Chevron provocou aí na tentativa de perfuração uma trinca no poço e aí, consequentemente, o vazamento ocorreu, né? Sempre lembrando que isso não gerou nenhuma interrupção na produção de petróleo na região, apenas os efeitos aí que marcaram esse processo e que, volto a insistir, estão muito fortes nos noticiários por causa dos eventos de março de 2012. Então, ele reaparece para você nesse sentido. Então, é um assunto que você fica com ele embaixo do braço. A questão ambiental é tema de prova, você sabe disso. Várias organizadoras usam esses assuntos em prova, então você não deve aí perder a oportunidade de observar essa questão com mais ênfase, né? Fica a sugestão para você. Além disso, um tema local que ganhou dimensão nacional, foram uma onda de protesto na Universidade de São Paulo, que culminaram em atritos e violência entre estudantes e a polícia militar, instigada a estar no campus para conter a violência, provocada aí pelo aumento da criminalidade, roubo de veículo, ocorreram até mortes de estudantes em período anterior. E aí estudantes que foram contra a presença da polícia acabaram reagindo, invadiram a reitoria, houve uma briga, né, e uma série de encrencas, né, estudantes foram detidos. Então aquela história, há um convênio entre a cidade universitária e a polícia militar para o patrulhamento do campo. E os estudantes tinham se manifestado contrário a isso e foram para um enfrentamento, ocupando o prédio da reitoria, e a polícia invadiu, prendeu os estudantes, toda essa encrenca. Então, esse olhar e essas polêmicas geradas entre estudantes e policiais acabou tendo uma repercussão nacional sobre aquela questão dos limites, da autonomia universitária, a questão dos recursos, dinheiro público nessa história, apropriação dos estudantes. Tudo isso foi muito questionado, acabou dando uma repercussão aí. Claro, a coisa é mais datada, mas é um tema do final de 2011, por isso está sendo mencionado aqui para você, dentro dessa observação. Não esquecendo, é claro, que nesse contexto ainda temos que considerar também, né, a questão relacionada justamente à autonomia universitária, que é o ponto polêmico aí, né,
quando se diz que os protestos têm esse sentido, que ela estaria, a PM no campus seria, né, assim, uma violação dessa autonomia. Porém, né, algumas pesquisas foram feitas com estudantes também e que revelaram o apoio da presença, porque o problema é a criminalidade, roubo de veículos, violência, como eu disse, ocorrer a morte de um estudante numa tentativa de assalto meses antes. Então essas questões acabaram repercutindo negativamente e a imprensa falou um pouco do tema, né, inclusive com uma certa, pode dizer, partidarização da questão, né, os partidos de oposição questionando o governo e assim sucessivamente. São temas, tópicos que possam ser observados nesse assunto e que vão repercutindo, né? A questão tem vários outros elementos que foram discutidos, né, em relação à presença do reitor, né, como um tema, a exigência para que as eleições fossem diretas. Isso sempre traz, né, algum senão, traz alguns temas que possam ser relacionados às reformas necessárias na educação. Mas aqui repercutiu nesse sentido, toda uma discussão em torno da presença da polícia no campus. Estudantes reclamam de autonomia universitária, questionando as ações da reitoria, exigindo eleições diretas para reitor, todas essas questões que de tempos em tempos estão aí nos noticiários. O Ministério da Educação também andou nos noticiários, né, com a troca de ministro, e uma série de senões em relação à qualidade do ensino, que acaba sendo o tema central da história, né, vai reaparecendo aí como tema. Então isso fica para você também como referência, ok? Pensando um pouquinho nesses assuntos, vamos dar uma olhada aqui nessa questão, que aí dá para você, inclusive, explorar um pouquinho o tema sobre o petróleo, né, que nos parece um assunto aí significativo. Vou fazer um paralelo com uma pergunta sobre um acidente ocorrido nos Estados Unidos, que aí a organizadora partiu desse tema para falar do cenário político internacional. Veja, considerado o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos, da América, o vazamento de petróleo no Golfo do México, entre os estados da Louisiana e a foz do Mississippi, com danos inestimáveis para a flora e fauna da região. A empresa que opera a plataforma onde ocorreu a explosão de uma sonda de perfuração assumiu plena responsabilidade pela Maré Negra. Estão falando de um evento em 2010, que foi aquele da British Petroleum, e o vazamento no Golfo do México. Então nós vamos fazer um paralelo com o evento da Chevron, essa é a ideia. E aí a organizadora partiu do evento para fazer esse contexto geral, né, e falou de vários aspectos. Veja, tendo o texto acima apenas como referência inicial, ela ia extrapolar o tema, né? Sinal de opção correta, dizendo o papel do petróleo na economia contemporânea. Então, partiu de uma questão ambiental e falou de temas econômicos. Vamos lá, sob o ponto de vista econômico, a derrocada da antiga União Soviética, desprovida de reservas petrolíferas, pode ser explicada pela enorme dependência do país ao petróleo importado, colocando-o à mercê das oscilações de preço no mercado mundial. Não está errado. E por que essa alternativa, professor, está aí? Porque em novembro de 2011, 20 anos do fim da União Soviética. Então é um tema que posso relacionar? Pode. E a Rússia que emerge aí no seu lugar como o maior produtor de petróleo do mundo depois da Arábia Saudita. Então é o segundo maior, para ficar mais claro para você. Primeiro a Arábia Saudita, depois a Rússia. Então tem muito petróleo lá, o que possibilitou um crescimento econômico dos russos e até a manutenção desse grupo político que está no poder, que usa o petróleo descaradamente, que é o grupo que apoia aí, né, o novo presidente da Rússia, Vladimir Putin, eleito em março de 2012. Então vale observar. Outro tema, dificilmente um acidente como mencionado no texto ocorreria no Brasil, pois o país detém, por intermédio da estatal Petrobras, avançada tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas, fator que confere reconhecimento geral e prestígio mundial. Por que essa alternativa? Justamente para lembrar para você do acidente da Chevron. Já aconteceu com a Petrobras e está acontecendo agora com a Chevron. Várias empresas participam da exploração de petróleo no país. Por isso aí, está errada a questão, você viu a Petrobras, não é porque nós temos tecnologia de exploração, nós estamos imunes a acidentes. Acidentes ocorrem como ocorreu com a Chevron. A decrescente importância do petróleo no sistema produtivo contemporâneo, substituído em larga escala por outras fontes de energia consideradas limpas, teve início com a crise dos anos 70 do século passado, com a vertiginosa subida do preço do barril determinado pelo cartel produtor OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Decrescente importância, se a gente está falando tanto de petróleo, porque ele continua sendo a maior fonte de energia do planeta. Com todos os senões e questionamentos, é a maior fonte de energia. Isso é indiscutível. Tudo bem. Tradicional produtor e exportador de petróleo, o Oriente Médio permanece vendo sob tensão e meio a uma potencialmente perigosa instabilidade política, devido, entre outras razões, à não implantação efetiva do Estado da Palestina e aos múltiplos interesses que atuam na região,
Você tem uma ideia como a questão aí está no cotidiano, né? Oriente Médio, grande problema, mas vive só por tensões políticas, Primavera Árabe, as tensões entre Israel e seus vizinhos, a questão palestina, o Irã. Então, tudo isso no contexto de instabilidade, sim, vale lembrar. Agora, na Palestina e Israel não tem petróleo, né? Mas os efeitos disso sobre o mundo petróleo é fundamental, né? Vale destacar. Está aí a resposta para você. E para concluir, a solitária exceção do Brasil, os países latino-americanos desconhecem a existência de jazidas petrolíferas em suas respectivas áreas territoriais. Aí já não precisa nem ler o resto, né? Venezuela, Argentina, ao lado do Brasil, são grandes produtores de petróleo. Está errado aí a questão, ok? Vale sempre observar o tema. Então fica de olho no assunto, hein? É um tema interessante que a gente deve observar, deve considerar e tem peso para cair em prova. Parte da questão ambiental, vai para a questão econômica, tem questão política, assuntos que você pode considerar. Veja qual foi o estilo e o caminho da organizadora, tá bom? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.